falar dos casos de estupro no Brasil que cresceram e atingiram um novo recorde. De acordo com o 18º Anuário Brasileiro de Segurança, o país registrou um crime deste tipo a cada 6 minutos no ano passado. Isso corresponde a quase 84 mil casos já notificados. E as mulheres são a maioria das vítimas. E os agressores estão, na maior parte das vezes, dentro de casa. Em meio à multidão, é quase impossível saber quem pode ser um estuprador. Muitas vezes, o crime é cometido por quem temos confiança. E assim, diversos casos ficam escondidos na sociedade. Com as campanhas rotineiras e o incentivo às denúncias, o número de registros de estupro aumenta. Um exemplo recente vem de Macaé. Um foragido da justiça foi preso por suspeita de estupro. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por abuso sexual contra a enteada de 9 anos de idade. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 287 casos contra crianças e adolescentes ocorreram no ano passado, somente nas regiões Norte e Noroeste Fluminense. Então é um problema muito sério, é uma violência que ela tem o espaço da residência como o seu fórum privilegiado, ou seja, o agressor, esse abusador, conta com essa intimidade, conta com esse espaço de intimidade, com esse espaço reservado, onde não tem testemunhas. Ele conta exatamente com a confiança da vítima, com o fato dele exercer uma força bruta, ele exercer uma autoridade e uma força e uma violência, porque ele é muito maior do que essa vítima. Ele tem uma força, ele tem ao seu lado a força física, a autoridade, a confiança. Então é um crime em que essa vítima ela fica sempre em desvantagem. Ela raramente consegue verbalizar, ela é sempre vítima de ameaças, ela é sempre vítima de chantagens e em muitas das vezes, inclusive, quando com crianças muito pequenas, sequer consegue entender aquilo que está acontecendo com ela. Ele explica como a sociedade pode ajudar para que casos assim não ocorram ou para que os criminosos sejam punidos. A lei recentemente, o Estatuto da Criança mudou para dizer que isso é responsabilidade de todos nós. Até então a gente tinha responsabilidade recaindo sobre escolas e setores de saúde, né, postos de saúde. A lei vem mudando dizendo que é responsabilidade de todos nós. Todos nós temos a responsabilidade de notificar, de denunciar qualquer suspeita de violência que uma criança e adolescente possa estar sendo vítima. Os crimes de estupro atingem todas as faixas etárias. Segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança, o país registrou um crime deste tipo a cada 6 minutos no ano passado. Um total de 83.988 casos de estupro. Um aumento de 6,5% em relação a 2022. As mulheres são a maioria das vítimas e os agressores estão, na maior parte das vezes, dentro de casa. Geralmente, ocorre sim com pessoas próximas. Por quê? Porque a vítima, ela dá credibilidade àquela pessoa, ela conhece aquela pessoa, então ela deposita uma confiança naquela pessoa. Então, o que acontece? É mais fácil de você conduzir para onde você quer uma pessoa que confia em você. Assim que o estupro é cometido, começa um momento de intensa dificuldade da vítima perante a pessoa agressora, além do medo e desconfiança das demais pessoas, o trauma. Todo trauma tem sua consequência, né? E essas pessoas, o trauma delas muitas vezes é irreversível. É como se a gente tivesse uma ferida. A gente tem aquela ferida, a gente trata ela, cicatriza ela, mas ela continua ali. Se você mexer, vai doer. Então, o importante é o quê? A vítima procurar um apoio psicológico para ter esse apoio e a gente, junto dela, a gente conduzir o caso e ela saber, existe aí sim um machucado, às vezes você vai sofrer, mas você mesmo vai recomeçar a sua vida. Você vai buscar as forças dentro de você para você voltar a viver com o que aconteceu. Ainda segundo dados do anuário, 76% das ocorrências de 2023 correspondem ao estupro de vulnerável, tipificado com conjunção carnal ou ato libidinoso, com vítimas menores de 14 anos, ou incapazes de consentir por qualquer motivo,
como deficiência ou enfermidade. Acolher essas crianças e punir os criminosos é o início dessa difícil missão. A lei diz que quem deve prioritariamente ser afastado do convívio dessa criança é o agressor. Em alguns casos, isso não é possível. Em alguns casos, a criança é obrigada a ser afastada da convivência familiar devido à presença desse agressor e de outros integrantes da sua família que foram ou coniventes ou omissos no trabalho de proteção, na responsabilidade de proteção dessa criança. Para isso, a rede de assistência social conta com abrigos que podem receber tanto a família quanto a mãe, a genitora, com essas crianças que foram vítimas, quanto a gente tem outros abrigos que são preparados para receber somente essas crianças que foram vítimas de violência, quando é o caso de ter que ter o afastamento da convivência familiar, até que veja qual é o arranjo familiar necessário para que ela volte à convivência familiar. A psicóloga detalha que crianças e adultos terão abordagens diferentes para enfrentar uma realidade pós-agressão. As pessoas que foram abusadas, tanto na infância, na adolescência, elas carregam consigo assim, um trauma muito grande e têm dificuldades de relacionamento, têm um medo excessivo, muitas delas passam a ter problemas alimentares, tanto de compulsão como de não querer comer. Então, são infinitas possibilidades que essa pessoa apresenta. Precisamos falar sobre violência sexual, precisamos que todas as crianças saibam o que pode e o que não pode, qual é a parte do corpo que pode ser tocada, qual é a parte do corpo que não pode ser tocada, o que é para que ela possa associar o que é permitido e o que não é permitido.